Bastidores do Porto está de volta diretamente da Feira Logistic 2024, aqui diretamente de Balneário Camboriú. E eu citei para vocês alguns que já estavam fechados aqui, que participariam conosco aqui desse excelente evento em Balneário Camboriú. E eu tava me faltando um que eu falei, puxa vida, Costa Brasil, esses caras têm que aparecer. E quantos anos de profissão já, velho? Bem, comecei em 95. 95, são quase 30. Aí. São aí. quase 30 anos. Não, porque eu acho assim, né? Eu conheço muita gente da Costa Brasil, tenho uma excelente referência. Tive o prazer de conviver com ele em algum momento, a gente trabalhou junto. Mas a cabotagem, ela sempre foi para mim um negócio que me tirava um pouco do meu networking. O meu network sempre foi agente de carga e despachantes aduaneiros, né? E a cabotagem a gente sabe que é mais simplificado. Mas não deixa de ter uma logística muito complexa, né, Salmo? Então, dentro da tua história aí, quase 30 anos de atividade, você já trabalhou em empresas de comércio exterior também, né? Sim, na verdade. Conta um pouquinho da história, Salmo, por favor. Na verdade, eu comecei nas agências marítimas, né? Que hoje sobraram algumas, né, no Brasil, mas antigamente elas predominavam. Sim. Que todo o comércio exterior, os armadores não estavam no Brasil na década de 90, né? Quando eu comecei. Então, eu comecei na Wilson Sons. Wilson Sons, olha aí. Então aí era uma grande escola onde você aprendia, passava por todos os departamentos, né? Então, e na verdade uma boa parte da minha carreira foi no comércio exterior. Você entrou na Wilson Sons sabendo que era navegação e você queria? Como é que foi essa tua trajetória de entrar nessa área? Não, eu comecei com 16 anos. Então com 16 anos você quer aprender, você quer qualquer trabalhar. Coisa. Você não tá. E ali a gente vai se encontrando. Como você tem tinha essa oferta de passar por vários departamentos, então ali eu tive a oportunidade de trabalhar, se não me engano, 4 anos, passei por outras agências e depois, quando eu comecei nos armadores, trabalhei. Você entrou na Wilson Sons como aprendiz, então? Isso. Na verdade era contínuo, né? Office boy, né? Office boy. Office boy, depois contínuo. Trabalhei lá na Uport, olha, né? Que era a operadora da Wilson, da Wilson Sons. E aí passei para outras agências, depois fui trabalhar com os armadores, onde eu trabalhei aí por volta de uns 16, 17 anos com os armadores. Tive oportunidade de morar fora, né? Como expatriado. Você chegou a ser expatriado. Aonde você foi? Eu fui para o Panamá. Panamá? Trabalhei 2 anos lá no Panamá e lá fazia uma função bem interessante, que de planejamento era planner, né? Então a gente... E quando eu voltei dessa experiência no Panamá foi quando eu vim pro doméstico, que é a cabotagem. Então, eu gosto de falar sobre as profissões do Porto, né? Que o objetivo do Bastidores do Porto é sempre valorizar e homenagear os profissionais do Porto, né? Então, recentemente eu tive a oportunidade de conhecer um garoto que devia ter no máximo uns 30 anos de idade e ele veio com muito orgulho dizer para mim que ele era planner. Eu olhei para a cara dele e falei, acho que tu não é planner, não. Porque o planner na nossa época, você lembra bem, o cara tinha que pegar o porão do navio e desenhar papéis, a programação de embarque, porque dependia. Nós não tínhamos o computador ainda, correto? Sim. Então, quando alguém se apresenta como planner para mim, salvo já seja um cara que tenha 30 anos de experiência, eu digo com todo respeito, você é digitador de computador. Porque a inteligência artificial faz hoje o plano do navio, correto? A tecnologia ajuda bastante, né? Muito. Lá atrás, obviamente, era um pouco mais complexo, né? Pô, bem mais. Hoje em dia tem a ferramenta, mas exige um conhecimento técnico, né? Sobre toda a parte náutica, de estabilidade. Então, ainda que o computador te assessore, você tem que tomar a decisão. Total. Mas a ferramenta tecnológica ajuda bastante. Que nós não tínhamos naquela época. Na época era mais complicado. E aí, Panamá, você foi com família, foi sozinho? Foi. Família. Foi. Já tinha filhos? Foi uma experiência bem interessante, porque meu filho tinha acabado de nascer, tinha 4 meses. Rapaz. E aí, um jovem de 20 e poucos anos, com a sua esposa, pega a sua bagagem, pega um avião, pousa num país que nunca tinha pisado. E eu lembro, né, bem curiosa essa cena da gente entrar numa van, né, com a bagagem, e aí você olha na janela e você vê aquela cidade que você nunca viu, mas vai ser a sua nova casa, um país que eu não falava a língua espanhola, né, então eu tinha o inglês já como língua de trabalho, mas não tinha espanhol. E aí a gente chegou no hotel, eu lembro até hoje, eu fiquei numa parte hotel, e aí eu tinha que comprar mantimentos, que não tinha água, não tinha nada, né, não era um hotel. Sim.
E a minha esposa estava até febril, acho que nervosa, cansada da Claro, viagem. mudança. E aí eu desço na recepção e falo, cara, para onde que eu vou? Para a esquerda ou para a direita? Que eu não conhecia o país, não sabia falar a língua. E aí, curiosamente, uma colega de trabalho brasileira estava no mesma parte, a gente se encontrou ali. E aí ela me assessorou. Foi tua madrinha naquele momento ali, para te dar o caminho das pedras, né? Exatamente. E, então, assim, foi uma experiência, essas experiências, hoje a gente olha para trás, né, bem marcante, mas foi uma baita experiência, foi um país que eu gostei muito de viver, conviver, sim, onde aprendi muito, desenvolvendo a função, né? E quando eu retornei para o Brasil foi quando eu comecei na cabotagem, isso em 2012. Tá. Então eu tive uma boa parte da minha jornada no comércio, né, exterior, e nos últimos anos, desde 2010, na verdade, na cabotagem. E você já está na Costa Brasil há quanto tempo já? Não, faz 2 anos. 2 então, anos. Toda a minha trajetória praticamente foi do lado do armador, né? Sim. Sempre trabalhando. E aí quando eu deixei minha última posição, eu tive a oportunidade de vir para o outro lado, né? Da logística, que é o operador de transporte multimodal. Exato. Que é o trabalho da Costa Brasil, que é um trabalho que quando a gente está do lado do armador, ainda também como operador logístico, mas com outro enfoque. Sim. Né? E aquele enfoque que quando você está do lado do armador, você enxerga muitas possibilidades, mas você não tem meios e nem, vamos dizer, condições de poder exercer. Então foi muito interessante quando eu pude assumir, né, a Costa Brasil, a diretoria executiva, onde muitas ideias que a gente até então tinha, a gente conseguiu colocar em prática e aí também poder desenvolver, suportar e ajudar o desenvolvimento da cabotagem, que é o papel dos operadores de transporte multimodal. Com certeza. Que tem como uma forma de ser um facilitador do desenvolvimento da cabotagem. E evoluiu muito a cabotagem nesses últimos anos, né? Eu acho que ela passou por uma fase que não tinha muita credibilidade por conta da irregularidade de escalas, mas hoje eu entendo que a Costa Brasil já tem uma regularidade de quantas atracações por mês aí? Não, nos principais portos você tem quase todo dia uma saída, né? Todo dia. Hoje em dia você tem 4 operadores, né, armadores ofertando serviço. Então quando você fala de Santos, você fala de portos do Nordeste, como Suape, Pecém e Manaus, você tem praticamente todo dia um armador com alguma saída. Então isso é muito interessante, porque hoje o sistema, né, de infraestrutura, ainda que todo mundo fala que carece de investimentos, mas já conseguiu acomodar os processos da cabotagem, que são diferentes dos processos no comércio exterior, e você tem a questão da janela, das frequências. Sim. Então tudo isso trouxe uma confiabilidade, né, que é muito alta, acima de 90%. Quando eu entrei na cabotagem, né, ali em meados de 2010, a gente tinha uma confiabilidade muito baixa, né, abaixo de 70%, 50%. Hoje você está falando aí acima de 90%. Então isso é muito bom, porque dá uma previsibilidade, faz uma frente concorrencial com o transporte rodoviário de longa distância, porque a cabotagem ela tem o transporte rodoviário, né? Isso é importante falar. Complementar sempre. Ela é um multimodal por natureza. Sim. Então é interessante que hoje, né, as empresas que aderem, né, que se permitem, que se planejam para colocar sua carga na cabotagem, elas dificilmente conseguem sair. Né? Com certeza. Elas podem ter alguma dificuldade, algum tipo de produto com maior sensibilidade, que precisa ainda de outros modais, mas a cabotagem hoje em dia ela tem cada vez mais ganhado justamente com a BR do Mar, com a chegada de mais um player, e isso vem fortalecendo ainda mais, porque faz mais frequência e as empresas estão cada vez mais colocando esse aumento de frequência, porque é o que é importante. Sem dúvida. A Costa Brasil ela começou na cabotagem há quantos anos já? Ela está completando esse ano 11 anos. 11 anos. É uma empresa que já tem um bom lastro aí de experiência, né? De cabotagem, é líder hoje no setor de transporte multimodal, é o maior transportador não marítimo, não dono de um navio. Não, claro. E ela se destacou por justamente desenvolver nichos que dentro a cabotagem já é um nicho, né? Dentro de uma logística. Sim. E ela desenvolveu o produto fracionado, por exemplo, ela é pioneira aí nesse serviço, que é quando você tem pequenos embarcadores que entregam a sua carga e ela consegue acomodar compartilhando fretes no mesmo container.
e oferecendo porta a porta também desse tipo de serviço. E a gente fala que a gente democratizou a cabotagem para o pequeno embarcador, Sim. porque hoje, para fazer cabotagem, parece complexo, porque container, carga, porto, se não for uma empresa que tem um sistema de um departamento logístico, eu acho que não dá para fazer, mas a Costa Brasil é aquele operador que facilitou isso, já fazem há 10 anos, né? E você tem segmentos como de siderurgia também, que é um outro tipo de operação, que é uma operação que demanda conhecimento, equipamentos especializados, demanda know-how de como manusear esse tipo de carga. Sim. E a gente costuma falar que numa logística sofisticada, como do siderúrgico, por exemplo, o marítimo, ele é a coisa mais simples do processo, porque você receber essa carga, você estufar essa carga dentro de um container, colocar no navio, né, no caminhão e navio, depois entregar, desovar essa carga, fazer um cross-dock, colocar numa carreta. Isso é muito meticuloso e exige bastante cuidado, porque você pode ou danificar, se é um produto acabado, ou, na verdade, não conseguir manusear se é uma chapa, se é uma bobina. Claro. Então, a Costa Brasil tem essa amplitude, né? Trabalha carga siderúrgica, carga fracionada, carga FCL, né? Que é a carga full, claro. o full container do varejo, Sim. carga geral de tudo quanto é tipo de carga. Então, ela tem essa amplitude e é bem interessante que ela fomenta, ela ajuda a desenvolver cada vez mais a cabotagem. O escritório da Costa Brasil sempre é a coisa mais linda do mundo, cara. Eu lembro que eu tive nesse escritório novo da Costa Brasil, que é de frente pro prédio da alfândega ali, na proximidade. Ele me fez questão de mostrar até o banheiro, pô. Ali a gente, realmente, um escritório bem bonito, para quem quiser conhecer, ali na Senador Feijó 14, Isso. 8º andar. E ali reflete o cuidado. Exatamente. O cuidado que a Costa Brasil tem. A Costa Brasil tem um diamante, né? É isso. A gente fala que a carga, né? É o cliente, é o tesouro que nós carregamos. E ali reflete esse cuidado, essa meticulosidade. Ele vai no detalhe, esse não só na arquitetura, mas então, ele passa isso para o cliente. É um local que o empreendedor, né, o empresário, o dono, quando construi a empresa, sempre teve esse cuidado de fazer com que as coisas sejam bem feitas e dentro de um padrão de qualidade, de excelência muito grande. Sem dúvida. E ali transmite esse espírito, né? Claro, a gente sabe que as coisas nem sempre vão dar certo, 100%, mas há a preocupação de fazer dar certo, há a intenção de sempre melhorar, e esse é o espírito que temos ali. E uma outra característica também que está estampada lá no nosso escritório, nos corredores, é a mentalidade de pensar fora da caixa. Então, a gente gosta, né? A gente não só fala disso, mas é a cultura da Costa Brasil. Por quê? Porque justamente pensar fora da caixa que é o diferencial. Quando a gente tem uma situação, a gente tem produtos, né, logísticos de prateleira. Sim, claro. Porque é necessário para dar uma produtividade e para atender o mercado, mas a gente adora quando a gente tem uma situação que fala, desafio, cara, né? Isso aqui ninguém fez ou tá difícil. Ou quando o cliente fala, pô, isso aqui eu nunca vi ninguém resolver. É aí que a gente gosta, porque nós temos essa cultura de, pô, vamos melhorar? Então a gente quer sempre sair fora do padrão no sentido de resolução. Com não certeza. que é uma empresa que não tem procedimentos, que não tenha padrão, mas a gente sempre gosta de solução, porque na verdade todo cliente contata você para resolver problema, né? Então, com certeza. E como funcionários, né? Quem é funcionário sabe que o destaque é você justamente trabalhar naquilo que não tem fácil solução. Aí vem Então a gente gosta desse tipo de trabalho. A Costa Brasil está sempre na vanguarda. A gente está sempre procurando olhar para aquilo que talvez o mercado ainda não se interessou, não buscou. Então, a siderurgia é uma coisa difícil, a gente foi lá e desenvolveu. A carga fracionada é uma coisa difícil, Sim. que poucos conseguem fazer. Verdade. Com o volume, a escalabilidade que nós temos, então a gente desenvolveu. Então a gente está sempre olhando no mercado e com certeza em breve vocês vão ter novidades de novos diferenciais logísticos que a Costa Brasil vai apresentar para vocês. Olha aí, isso eu digo do detalhe que ele vai até na arquitetura do escritório, que causam bem-estar para os funcionários fantásticos, né? Mas assim, na tua vida profissional, nesses quase 30 anos de profissão, como eu procuro trazer para o Bastidores do Porto, a homenagem aos profissionais do Porto.
quem você elege assim, poxa, na minha vida profissional, eu tive um cara que foi um mentor, foi um cara que começou a me ensinar alguma coisa. Vamos homenagear alguém do teu passado, que você diz assim, não, esse cara merece ser lembrado nesse momento. Você tem alguém, não? Olha, Vilela, eu não quero ser injusto. Vamos lá. Eu tive muitas pessoas, na verdade, assim. Na verdade, eu posso dizer que eu tive muita felicidade em cada trabalho, em cada função que eu exerci, eu sempre tive ótimas relações, né, com os meus chefes, com os meus, né, gestores. Sim, claro. Então, assim, acho que tem a ver um pouco com o meu perfil, de extrair sempre o melhor, claro, de olhar sempre para aquilo que te agrega. E aí eu ouvi uma frase um dia desse que é um lema um pouco assim, é que nem você vai numa feira. Quando você vai numa feira, o que você vai comprar? Você não vai numa feira e fala assim, esse tomate está estragado, essa fruta não está boa. Você não fica brigando com aquilo que não... O que você faz? Você leva aquilo que te interessa. Não é assim que a gente vai na frente e vê. Faz a seleção. Uma fruta que não serve, um legume que não... Mas o que você leva de lá? O que é bom, o que te agrada. Perfeito. E eu acho que esse é um lema. Então, quando eu lidei, eu trabalhei, eu tive colegas que tiveram problemas com gestores, mas eu sempre carreguei o melhor que cada um tinha, porque eles tinham mérito por estar lá. Então, desde ali no começo da carreira, eu tive ótimos gestores, em cada nível, né? Eu cheguei no nível de diretoria, né? Hoje estou numa diretoria executiva. Então, assim, todas as empresas, né? Quem viu meu currículo lá no LinkedIn, pode ter certeza, em cada uma daquelas posições eu tive chefes excepcionais. Então, eu não quero mencionar um. Saiu bem. Vai criar um não, ciúme, porque e porque não é hipocrisia que estou falando, é verdade isso. As pessoas que trabalharam comigo sabem do que eu estou falando. Então, aí eu agradeço aí todos os meus gestores, chefes e amigos, né? Alguns se tornaram amigos. Mas eu queria agradecer a todos eles que fizeram diferença na minha vida. Tem um que passou pela Costa Brasil, foi premiado, inclusive, pelas suas andanças, Ricardo Latanzi. Porra, Ricardo Latanzi eu conheci na Estrada Transporte, na época que o Acrino Barbosa era vivo. Sim. Ele foi premiado por um projeto inovador de equipamento de transporte, passou pela Costa Brasil e hoje está na Marimex. Eu acho muito legal que a gente possa ter essa liberdade de falar sobre... Marimex é uma escola para mim, foi eu digo que foi uma universidade, porque a minha escola, né, que me antecedeu, foi Estrada Transporte com Acrino, um cara que não teve formação acadêmica, não teve oportunidade, junto com o Raimundo José Dalton, que eu tenho hoje o carinho de ter comigo na Agesbec, trouxemos de volta a atividade, um profissional que estava há 4 anos aposentado, e quando o Ricardo Drago na Agesbec disse para mim, vamos falar de transporte, falei, vamos, traz o Raimundo para conversar. Porque é um mentor que eu tive na minha vida profissional. Eu sempre tive excelentes professores como você, né, que marcaram, alguns colegas de trabalho, né, eu posso citar inúmeros, né, o LinkedIn, que é onde a plataforma que a gente mais explora, né, eu tenho lá 7.300 seguidores, mas não são seguidores, são amigos que eu conheço pessoalmente, a grande maioria. Eu tenho esse prazer hoje de quando eu passo uma comunicação no LinkedIn, em menos de um dia dá 1.000 visualizações, porque são pessoas que me conhecem, que gostam, torcem por mim. E o Bastidores do Porto, ele nasceu com esse propósito. Eu sempre tive, para mim, um projeto na minha cabeça, que era fazer com que o público geral conhecesse meu pai, Ney Garcia Vilela, que foi delegado da Receita Federal no Porto de Santos, com muito orgulho. E eu falei, puxa vida, como meu pai, tantos outros que passaram e nós não tivemos a oportunidade de registrar a história. Eu quero que o meu neto, e hoje já tem 8 anos, um dia possa dizer, poxa, eu quero saber quem é meu avô, e eu vou ter imagens, eu vou ter história dele gravada. Porque livro eu não sei mais se a garotada quer ler, né? Ninguém mais quer ler. Mas o podcast está aí, todo mundo curte, todo mundo explora. E eu falei, a linguagem da garotada, não temos o menor objetivo de trazer conteúdo político, muito menos ensinar o que é Incoterm para ninguém. Aqui é realmente um plano de homenagem aos profissionais do Porto. E você vê que a minha ideia, Salme, era chegar a homenagear os profissionais do Porto de Santos. E aí, de repente, me surge o convite da Logistic para vir para Balneário Camboriú, né? E eu falei, pô, expandimos os horizontes, né? Agora já estamos rascunhando aqui outros projetos de outros portos.
Por isso que eu não botei bastidores do Porto de Santos, é bastidores do Porto. Legal, bacana. As histórias que nós estamos contando aqui são as histórias da nossa formação profissional, independente de ser acadêmico ou não. Nós começamos na raça, aprendemos muitas vezes na prática. Eu lembro que eu tive a minha formação acadêmica em Direito. E uma vez fui convidado para ser professor universitário na UNAERP, uma faculdade que eu respeito muito no Guarujá, e que disseram para mim, eu gostaria que você fosse professor aqui. Eu falei, pô, eu não tenho pós-graduação. Nós precisamos de professores com prática, não só acadêmica. E isso, eu acho que a gente hoje consegue passar para os mais novos, né, Sam? Poder mostrar para eles. Quando a gente consegue passar um pouco do conhecimento para os mais jovens, isso é muito importante, né, cara? O conhecimento na prática, ele é muito mais forte do que, né, a teoria. Sim. Ainda que a teoria seja necessária. Claro. Não existe prática, uma prática vira uma teoria, alguma coisa contada. Mas eu acredito também que hoje em dia, né, a gente tem técnicas, né, de contar histórias, né, e é justamente isso. Porque quando você conta algo, você fala, e parabéns, né, o programa, porque ele evidencia isso, reconhece isso. Claro. A gente se aproxima e memoriza mais com a história. Sim. Né? Então, quando você vê alguém falando alguma coisa, a gente prende atenção. Sem dúvida. Porque a gente identifica com aquilo. Sem dúvida. Alguma coisa da história a gente tem sempre alguma identificação. Ou pela sensibilidade, pela emoção, pela identificação. Então, assim, é muito curioso. Se você ver um filme ou ver alguém contando uma história e você tiver que replicar, ainda que você perca os detalhes, a gente consegue o conteúdo contar. Principal. Agora, uma palestra que alguém fala, que essa palestra é algum conteúdo técnico ou alguma informação, a gente não consegue contar. É verdade. Porque é uma mensagem mais técnica. Então, quando tem a sensibilidade, tem identificação, tem um lado humano. Então, o bacana do seu programa, né? Parabéns aí pela iniciativa. É por trazer profissionais que possam contar um pouco dessa história. E com essa história, obviamente, não só se fazer conhecida, mas ajudar e contribuir para a formação, né, dos jovens aí, ou dos colegas que também participaram e se inspiram. Não, e foi importante você ressaltar essa questão da gente ter abordagem com alguém que trabalha na prática. Eu sempre vivi isso. A primeira atividade que eu tive na UNAERP foi levando um caminhão para expor para os alunos de faculdade. Legal. E na sequência, Marcelo Meudeiros, meu grande amigo de infância, dono da SPS Comex, me fez o convite e falou, poxa, posso trazer as turmas aqui na empresa que você trabalha para a gente mostrar de perto o container? Eu falei, claro. E ali começaram a acontecer visitas técnicas, né? Era um Redex apenas, mas aí eu consegui franquear também acesso à atividade portuária. Se não me falha a memória, na época foi a Ecoporto que me abriu, quando ainda não era Ecoporto, era Tecondi. Mas o Luiz Araújo já estava lá e nos abriu as portas para que a gente pudesse levar as turmas de faculdade. E você sabe que recentemente tem um grande amigo que trabalha na autoridade portuária chamado Wagner Gonçalves, que é um grande amigo, e o Wagner voltou para a Codesp, a convite da diretoria da Codesp. E ele estava me comentando num quase desabafo, falou, poxa, reinauguramos o Museu do Porto, está ali na Rodrigues Alves, em Santos, e temos um baixo índice de visita ao Museu do Porto. Falei, cara, você está me trazendo uma ideia, eu vou reavivar a visita técnica ao Porto de Santos. Então eu lancei recentemente um programa que ainda não está nativo, ele volta agora a partir de agosto, visitas técnicas ao Porto de Santos, onde você não precisa encher um ônibus com alunos. Se você tem um time que você quer trazer para conhecer o Porto, ou você tem um cliente de 4 pessoas que quer conhecer o Porto, você não precisa mais encher um ônibus. Nós vamos botar um ônibus na rodoviária de Jabaquara. Ele vai entrar em contato com a empresa de turismo que está fazendo a parceria conosco. Vai reservar sua passagem como se fosse uma passagem aérea. Vai embarcar nesse ônibus no Jabaquara, vai descer a serra, vai ter a oportunidade de visitar 2 operadores portuários, não no mesmo dia, mas vai ter opção ou Ecoporto ou BTP. Ambos já me abriram as portas para que a gente possa trazer os alunos de faculdade interessados em visita técnica. Dali nós vamos passar no Museu do Porto. Vai haver um passeio de escuna, né? Almoço, em algum local ali a gente possa ter uma rápida refeição, para não atrapalhar o encerramento no Museu da Bolsa do Café.
Eu ainda tenho esperança e expectativa de convencer a alfândega a abrir as portas. Eu acho que isso vai acontecer. Eu ainda não consegui falar com o Richard, que é o atual delegado, né? Inspetor da alfândega. Mas eu sei em off, nos bastidores do Porto, que eles estão revitalizando o Museu da Alfândega. Bacana. Que inclusive leva em homenagem ao Angerame, que foi um fiscal da Receita Federal, que eu tive o prazer de conhecer na ativa, na época de 40 anos atrás, eu ainda era garoto. E a Alfândega está revitalizando o seu museu. E eu estou esperando a oportunidade, estou usando até o próprio microfone do bastidores para ver se eu consigo chegar até a inspetoria da alfândega e abrir a alfândega nos finais de semana para que a gente possa levar não só turmas de faculdade, mas pessoas que estejam interessadas em conhecer o universo. Aquele prédio é belíssimo, tem uma história fantástica, como o próprio Museu da Codesp, né? Mas você estava falando da gente registrar a história. Eu acho que hoje o Bastidores do Porto tem um quadro específico chamado Vilelando, que o pessoal batizou, não fui eu. Eu vou dar o nome, porque eu toda hora falando do Vilelando. Foi o Rodrigo Dutra, da Marimex, que falou, pô, o Vilela tá vilelando. Então hoje eu vou dar o nome ao boi. Foi ele que registrou, que me deu a dica. E o Vilelando é o seguinte, aquela festa de confraternização de final de ano, de churrasco de final de ano, onde a gente conta as histórias engraçadas que fala assim, não, isso aqui não é possível que tenha acontecido. Né? A gente tem muita vivência de porto, né? Você falou, pô, eu trabalhei muitos anos embarcado, né? Dentro de navio. Eu hoje contei uma história que eu quase dormi a bordo do navio e perdi a desatracação do navio. Dei com prático, né? Mas eu sei que você também deve ter algumas histórias engraçadas. Fala, pô, no Panamá, você chegou a viver alguma história... Porra, isso aqui realmente foi uma passagem que marcou, né? Alguma coisa que você recorde assim pra gente... Cara, eu tenho uma história... Ela começou com drama e depois acabou engraçada, assim. Boa. Agora tu me pegou um pouco de surpresa, mas já que você falou Panamá, me veio essa história. Sim. Eu tava já lá, o Panamá, né? Eu tava regularizando documentação, na verdade, né? O brasileiro tem 3 meses, então a empresa estava regularizando minha documentação. E eu estava com a carteira de motorista minha valia pelo tempo. Perfeito. De 3 meses, né? Que era o tempo necessário para eu poder ter a carteira local, né? Sim. E eu tinha dado entrada nos documentos, estava tudo certo, né? E aí eu fui tirar meus documentos, eu fui para lá buscar. Quando eu cheguei lá, eles falaram, putz, perdemos seus documentos, você vai ter que trazer o documento de volta, né? De novo, uma nova... Okay. Só que assim, eu tive que ir no consulado, porque os documentos não são tão simples, né? Eu fiquei muito bravo, né? Chateado, cara, e tava vencendo naquela semana e já tava no limite. E aí, né, a lei de Murphy, no dia seguinte que eu tô saindo para trabalhar, já tinha vencido o meu documento, um guarda me para. E aí ele me parou e eu estava bem nervoso. E quando ele me parou, ele começou a pedir documento, viu que estava vencido. E eu comecei eu falava mal espanhol, comecei a meio justificar, ele ficou bravo, achou... Bem, enfim, a gente começou a ter uma baita discussão. E eu estava sozinho. E aí ele ficou muito bravo, ele queria que eu saísse do carro, eu fiquei com medo, fiquei trancado no carro, falei, não vou sair, mas esse carro vai me prender, né? E aí eu me tranquei no carro e ele ficou de fora, e eu vi ele no rádio meio que chamando reforço. Falei, meu Deus do céu. Vai ser preso, velho. Vou ser preso aqui, o pessoal vai me puxar, que vergonha. E aí fiquei ali no carro esperando, ele lá sentado, sentado na distância. E aí passou uns minutos, não chegava ninguém. E aí eu falei, cara, eu vou lá conversar com ele. E aí eu fui Se tentar... acalmou. Eu já tinha baixado um pouco. Quando eu fui conversar com ele, ele não queria nem falar comigo. Não, espera que vai chegar o pessoal, a gente vai resolver. Eu entendia mais ou menos, mas... Cara, deu ruim aqui, né? E nisso, fiquei num silêncio ali do lado dele. E aí eu tocou o telefone. Eu atendi... Era o pessoal do Detran de lá. Falou, olha, achamos seus documentos. O documento tá aqui. Eu falei, cara, agora... Eu fui falar, ajuda a resolver com a polícia aqui. Aí eu falei assim, o pessoal do Detran, não lembro nem o nome do departamento, ele falou, não quero saber, isso não é problema meu. E já tinha chamado o apoio, né?
Falei, cara, e agora? Eu falei, ó, moço, eu tô tentando, a policial tá aqui, mas não quer me liberar. Falei, ó, isso não é problema meu, vem aqui pegar o seu documento, tá aqui. Aí eu fiquei ali, e aí eu fiquei no silêncio. Nisso ele olhou pra mim e falou assim, você é brasileiro, né? Eu falei, sou brasileiro. Ele, você conhece o Neymar? Robinho, Kaká? Porra. Começamos a bater um papo Olha de o futebol ajudando aí. Aí eu pedi desculpa. Não, tudo bem, eu também fiquei nervoso. Ou seja, resolvemos uma situação ali no futebol. Olha aí. Ou seja, de quase preso, né? Resolveu o problema do... Não sei o que aconteceu, uma baita coincidência. Fui liberado. E aí um colega ali do futebol ali bateu um papo um pouquinho. Falei que eu sou São Paulino, né? Mas minha família é santista. Então falei do Kaká, na época era 2008, né? Então o Kaká tinha a sua fama ainda. É. Então a gente resolveu aquilo no futebol. E o brasileiro tem essa característica. Mas você vê que é isso, né? O brasileiro. Eu tive a oportunidade de gravar uma vez onde o pessoal estava falando, né? Os expatriados, quando chegam lá fora, normalmente eles se destacam pela criatividade, pela forma de fazer contornar uma situação adversa que, muitas vezes, com todo respeito aos estrangeiros, tem uma formação acadêmica excelente, mas não tem essa criatividade do Brasil. Dizer, peraí, eu acho que se eu conversar por aqui, se eu tiver que criar uma alternativa, a alternativa é essa, que nós vamos viabilizar o negócio. Isso é muito bacana, né, cara? Eu acho isso fantástico. Então, assim, Bastidores do Porto, hoje em Logistique, em Balneário Camboriú. Eu sei que vocês já atuam também aqui em Santa Catarina, né? Sim, sim. Quais são as expectativas que vocês veem da presença aqui em Balneário Camboriú? Como é que você vê isso? A Costa está, né, nos principais portos do Brasil. Temos aqui na região, especificamente falando ali em Itajaí, temos uma área, temos um terminal, temos um armazém, a gente faz operação de terminal, armazém, operação de cross-docking, estufagem e também de carregamento e descarga de carga. Então é uma região que nós estamos bem posicionados, atendendo o mercado, Sul, Paraná também, né? Santa Catarina e Paraná. E, então a Costa Brasil está bem posicionada aqui, estamos prestigiando o evento, muito bom, ótimo conteúdo, empresas, parceiros aqui, mais uma oportunidade, além de alguns eventos que já existem em São Paulo. É muito bacana saber que aqui essa feira está crescendo, está desenvolvendo, inovando esse ano, né? Saiu de uma outra região, trouxe aqui para a região de Balneário, que é mais próximo da região portuária. Então eu vejo um grande sucesso e parabéns aos organizadores aí. Eu espero que a Costa Brasil esteja presente como expositora no que vem, né? A gente sabe que um dos convites que eu recebi dos organizadores, tanto do Leonardo quanto da Karine, foi justamente para tentar aproximar um pouco o pessoal de São Paulo, daqui da região de Santa Catarina, e eu fiquei muito surpreso, porque eu falei, puxa vida, a organização do evento não perde em nada para os principais eventos que nós vemos no Sudeste, e eu falei, puxa vida, eles realmente souberam superar as expectativas. Eu acho que Balneário Camboriú tem um astral, o povo daqui te recebe com um calor assim, que embora o frio, né, predomine, mas um sorriso no rosto, aquela vontade de te atender, é fantástico. Eu estou muito surpreso com o Balneário. Não é que eu achasse diferente, mas só quando a gente vem é que a gente percebe. E não podemos negar que hoje Santa Catarina é o segundo polo maior movimentação de carga no Brasil, né? Então, eu fico muito feliz com o convite. Eu agradeço a todos os apoiadores que fizeram o Bastidores do Porto chegar até Balneário Camboriú, né? Eu tenho que citar a Gesbec, a Centáurea, a Prolim, do Edson Santana, que me prometeu que viria, não veio ainda, mas Costa Brasil. Todos os nossos apoiadores têm a sua importância, a MK, do CAT. Então, para mim, foi uma honra o convite. Mas quem viabilizou realmente a minha vida para cá? Biratã, da Transbrasil, está montando tem um terminal aqui em Itapoá, né? Muito bacana. A Kelly da Évolos veio aqui comigo com a Joyce. Christian da Versibox, eu acho que vem amanhã, né? Mariene, Zé Roberto, França de Mesquita Filho. Essa manhã está imperdível. Eles me prometeram que vão gravar conosco aqui. E nós temos alguma coisa a respeito de lacre eletrônico, que envolve mais o trânsito aduaneiro. Muito bacana também essa participação deles. Meu querido amigo Jai, da Turbocargo. Esse é um cara que eu vou te falar. Coreano, dono de um agente de carga.
E ele virou para mim e disse assim: Vilela, acredite no seu projeto como eu acredito. Isso marcou muito. Tive o prazer de convidá-lo e ele me deu uma palhinha, vamos dizer assim, lá em São Paulo, na Feira Intermodal. Mas é um cara que me apoia sempre. Eu falo, puxa vida, esse cara tem sido um coreano que já é praticamente um brasileiro, ele fala muito bem o português, tem uma sinergia muito grande com os estrangeiros. Jai, meu obrigado. E eu ainda tenho os apoiadores que têm adquirido aí os copos. Eu falo que cada copo adquirido são 10 minutos a mais de gravação que nós temos para o programa. Então eu queria agradecer a Costa Brasil, toda a equipe da Costa Brasil, que eu tenho um carinho muito grande. A você, Salme, pela presença, né? A gente sabe que às vezes o mercado ele é muito amplo, mas graças a Deus a gente tem as pessoas por perto, né? Obrigado. Então eu queria te agradecer e te deixar as últimas palavras aí pela tua participação e obrigado mais uma vez pelo apoio, viu? Agradeço o convite e desejo sucesso no seu projeto. Acho que é importante a gente ter essa diversidade de tipos de programa e a gente fica feliz aí de poder contribuir e participar e que a audiência cada vez cresça e mais patrocinadores, mais apoiadores. Amém. Você receba. Amém. E que, né, a gente possa aí contribuir sempre que necessário e possível. Estamos aí com as portas abertas. É isso aí. Se quiser lá na Costa Brasil também, levar Espaço o programa para fantástico. lá, a gente pode fazer Aquela lá o vista programa. ali do prédio da Alfândega ali Linda, também. linda. Sabe que o programa Bastidores do Porto, ele até hoje, eu acho que se nós repetimos o mesmo estúdio, foram 2 vezes. Ah, que bacana. Nós cada hora estamos num canto diferente. Já gravamos até em bar. Porque era uma confraria paulistana de profissionais que já tem 60 anos de Porto. Então, assim, o pessoal fala para mim, não, você tem que ter um local para você gravar. Então, eu tô indo pelo caminho muito errado, porque cada vez nós estamos gravando num caminho diferente, num local diferente. E dessa vez, diretamente de Balneário Camboriú, graças à organização da Logistic 2024. Um prazer enorme estar aqui com vocês e eu espero que nós possamos voltar no que vem e continuar compartilhando história de profissionais do Porto com todo mundo, tá bom? Fiquem com Deus e até a próxima reportagem. Valeu! Bastidores do Porto, onde tudo vai rolar. Histórias de sucesso você vai encontrar. Network, informação, oportunidade.